Nós estamos no 17º domingo do tempo comum e a liturgia de hoje, entre algumas possibilidades de reflexão, nos dá a possibilidade de pensar na questão da verdadeira oração. Esta sinceridade, ao mesmo tempo, a intimidade com o Senhor. Quando nós iniciamos a leitura do Evangelho de hoje, dizia que Jesus estava num lugar rezando. E logo depois, um dos discípulos diz para o Senhor, e aí acredito eu que ele tenha procurado dar uma volta, para não falar diretamente, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou a seus discípulos. Na verdade, acredito eu que o discípulo queria dizer para Jesus naquele momento, porque eles estavam admirados com a forma com que Jesus rezava. De fato, Jesus rezava ao Pai, como uma presença amorosa de um filho, que conversa com seu pai. Era diferente dos outros que rezavam, repetindo algumas fórmulas, talvez até alguns versículos bíblicos. Era diferente, não era uma coisa mecânica, mas era algo em que o Jesus mergulhava na presença do Pai. Por isso dizia, acredito eu que o discípulo quisesse dizer para Jesus no momento fosse o seguinte: Senhor, ensina-nos a rezar assim como o Senhor reza. Esse seria o pedido direto. Ensina-nos a rezar como o Senhor reza. E Jesus, ele não hesitou, é interessante, ele não fez nenhuma explicação antes, mas logo disse: pois bem, quando vocês forem rezar, vocês devem rezar assim. E ensinou-nos a oração do Pai Nosso. Em Lucas, ela é um pouquinho mais breve, como resumida, podemos dizer assim. Em Mateus, no Evangelho de São Mateus, ela é, vamos colocar, completa, também no sentido daquela oração que nós aprendemos desde criança, a oração do Pai Nosso, com todas aquelas palavras. Mas o que Jesus estava dizendo para eles naquele momento também, é que a oração revela o conteúdo da nossa fé. E isso é muito interessante, porque Jesus fala: vocês devem rezar chamando a Deus de Pai. E quando vocês forem rezar, digam Pai Nosso. Era Jesus que estava diante dele, ensinando a rezar ao Pai. E no último versículo do Evangelho de hoje, Jesus disse: quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles a quem pedir. Assim, ali está exatamente o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Jesus ensina os discípulos a oração, mas dentro desse Espírito trinitário. E para falar que o Espírito Santo é um dom precioso do Pai, ele vai falar usando parábolas. Aquela primeira, exatamente do amigo, que se não for tão amigo assim, no final das contas vai ser atendido. É aquele amigo que vai lá perto de meia-noite, bater a porta, e dizer: olha, preciso de uns pães. O amigo lá de dentro vai dizer, que para não ser importunado, vai dizer: olha, já fechamos tudo, a porta, já estamos deitados. Mas ele não disse que não tinha o pão. Então, na parábola, Jesus vai dizer, ele vai insistir ao ponto de que, se não atender por ser amigo, vai atender para que a pessoa vá embora. Ou seja, vai conseguir os pães de qualquer forma. É esta palavra de Jesus, o pedir perseverante. É o permanecer na presença do Senhor. A primeira leitura, ali nós temos a intercessão, a oração de intercessão de Abraão pelas pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra.
Diz ali que quando os homens, que eram os anjos de Deus, os mensageiros enviados até Sodoma, foram, Abraão ficou sozinho, diz lá, e permaneceu na presença de Deus. Permanecer na presença de Deus é estar em oração. Nós sabemos que Deus está sempre presente em nossas vidas e não temos dúvidas a esse respeito. Deus está sempre presente, mas nem sempre nós estamos presentes para Deus. Ou seja, a nossa consciência em reconhecer a presença de Deus nem sempre está aí, em alerta. A gente se distrai, a gente acha que não precisa de Deus, a gente dá tantas desculpas, a verdade é essa. Mas diz ali que Abraão ficou na presença de Deus. E na presença de Deus ele revela a intimidade e ao mesmo tempo, eu dizia que na oração se revela o que se crê. Abraão tinha certeza, Deus é justo. E quis então, através da sua intercessão, invocar a justiça de Deus, dizendo, o Senhor da justiça não vai cometer uma injustiça dessa. Matar 50 justos no meio dos ímpios, só porque vai destruir os ímpios e destruir junto também ali o justo. E aí nós conhecemos ali, porque nós somos pessoas humanas, só de ouvir a leitura a gente já vai se irritando com Abraão, pela sua insistência, que acaba sendo de alguma forma o personagem ali da parábola que Jesus contou, do amigo que vai tarde da noite pedir pão ao outro amigo. E Abraão vai insistindo, e quando ele chega a 10 justos, Abraão para. E Deus vai dizer, se tiver 10 justos, eu pouparei a vida de todos daquela cidade. Aqui podemos refletir pelo menos sobre 3 aspectos, muito rápido. Abraão parou ao suplicar por 10 justos, mas ele possivelmente tinha consciência que não tinha 10 justos ali, em Sodoma. E aí ele parou. Nós podemos nos perguntar, primeiro, se Abraão tivesse chegado a 1 justo pelo menos, será que Deus teria poupado aquela cidade? Porque sabemos que Ló, que era parente de Abraão, a sua vida foi poupada, da sua família, e eles foram retirados da cidade, antes que a cidade fosse destruída. E deu uma ordem, aconteça o que acontecer, o que vocês ouvirem, não olhem para trás, sigam em frente. E aí nós sabemos que a mulher de Ló acabou voltando-se para trás, e nós sabemos que ao olhar para trás significa ter saudade da vida que levava, e por isso diz que não era justa, então aquela não era também justa, e por isso não lhe foi poupada a vida. Bem, Ló foi poupado, bem como também a sua família. Abraão não chegou a 1. Talvez tivesse Deus poupado toda a cidade por causa da família de Ló. Mas essa era uma reflexão. A outra reflexão é que diante de Deus não tem ninguém justo. Ninguém é justo 100% diante de Deus. Só o seu Filho, quando veio a este mundo, e em Cristo sim fomos justificados, fomos salvos, fomos redimidos, e por isso com a graça dele nós podemos ser santos. Então na época de Abraão, com certeza não tinha nenhum justo 100% diante de Deus. Então não adiantava ir pela justiça. Talvez Abraão tenha empreendido uma argumentação que não conseguiu sustentar. Talvez, então, ou uma ou outra. Mas eu disse que poderia ser 3. E a terceira é a reflexão a partir da importância de uma pessoa boa. Boa verdadeiramente. Porque Deus pouparia a vida de centenas de pessoas
por causa de uma pessoa boa. Então é o convite que nós recebemos, com certeza, de em Cristo sermos uma criatura nova, em Cristo sermos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Quando chamamos a Deus de Pai Nosso e nós o somos de fato filhos, né? Então que nós possamos viver mais intensamente a filiação divina. É isso que o Senhor espera. Jesus, Ele nunca ensina apenas uma coisa isolada, Ele nos ensinou a rezar, nos transmitiu o conteúdo trinitário, né, da nossa fé, e espera que a gente viva no dia a dia, na presença de Deus, como filhos e filhas muito amados que somos. E por isso, com a nossa vida, não só com palavras, né, que possamos dizer para Cristo: valeu a pena o Senhor ter vindo e ter, né, me trazido a salvação, ter redimido a minha vida, a minha história. Valeu a pena porque eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Então isso deveria trazer lá no fundo do nosso coração: somos filhos e filhas amados de Deus. E a oração do Pai Nosso nos leva a reconhecer inevitavelmente que diante de Deus somos todos irmãos e irmãs, porque chamamos a Deus de Pai Nosso.